República Velha foi o processo das transformações e da consolidação das indústrias no Brasil. Porém, as autoridades não acompanharam as transformações no quesito de direitos trabalhistas, e isso gerou uma revolta nos trabalhadores, que se organizaram juntando as suas forças. Progressivamente, as reivindicações ganharam volume e as manifestações e as greves tiveram maior expressão e impacto, surgindo disso o movimento operário. A origem do movimento operário no Brasil se deu, sobretudo, por influência dos imigrantes estrangeiros que vieram para o país no final do século XIX para trabalhar nas lavouras de café. Esses imigrantes eram prioritariamente italianos, alemães, japoneses, poloneses, entre outros. Os imigrantes ocuparam uma grande porcentagem no trabalho das primeiras indústrias brasileiras. No século XX, trouxeram da Europa as ideias e teorias em tendência entre a classe trabalhadora europeia. As principais teorias sociais difundidas no Brasil foram o anarquismo e o socialismo científico. A teoria socialista, mais precisamente o socialismo científico, teve sua origem nos pensamentos de Karl Marx e exerceu um papel importante na articulação dos operários. O Partido Socialista Brasileiro foi fundado na primeira década do século XX, no ano de 1906, e as principais lutas reivindicativas do operariado brasileiro se concentraram em torno das melhores condições de trabalho, menor carga horária e assistência trabalhista. A partir desses novos conhecimentos que os operários foram adquirindo com a influência dos imigrantes, foi surgindo aos poucos o movimento operário. No início do século XX, alguns dos mais de 100 mil trabalhadores que existiam no Brasil já faziam suas reivindicações em greves de menor expressão. Foi então que, em julho de 1917, em São Paulo, uma greve de maiores proporções começou a ocorrer. Essa paralisação se intensificou ainda mais a partir do dia 9, com a morte do jovem José Martins, durante um combate entre a polícia e manifestantes que protestavam no Brás. 3 dias depois desse acontecimento, mais de 70 mil trabalhadores já haviam aderido à greve. E diante da forte repressão policial, eles não queriam mais negociar diretamente com os patrões, e jornalistas se encarregaram de formar uma comissão intermediadora. Após muitas negociações, os operários tiveram algumas conquistas, como o aumento de 20% de seus salários. No dia 16 de julho é decretado o fim da primeira greve geral do Brasil. Dentre os principais líderes do movimento operário, podemos destacar 3 divulgadores do ideário anarquista. José Oiticica era mineiro, filólogo e professor. Aliás, em 1917, foi nomeado professor de português do tradicional Colégio Pedro II. Iniciou sua militância em 1912. Desde então passou a colaborar sistematicamente na imprensa operária e anarquista. Everardo Dias era um espanhol que foi trazido ao Brasil com apenas 2 anos de idade. Operário e jornalista, maçom, ele se destacou por suas posições anticlericais. Em 1919, após a realização de uma greve na capital paulista, foi preso e deportado. Edgar Leon era jornalista paulista, presente na fundação da Federação Operária de São Paulo, órgão que congregava os sindicatos dirigidos por anarquistas na capital paulista. Ainda durante o ano de 1917, Blumenau foi preso e processado sob a acusação de ser um dos principais promotores da greve, então deflagrada em São Paulo. Durante toda a vida, esses homens mantiveram sua militância anarquista, lançando livros, fundando jornais ou simplesmente metendo a cara nas greves. A Greve Geral de 1917, o ápice do movimento operário, deixou marcas muito importantes entre os trabalhadores urbanos brasileiros. As mais importantes que podemos citar aqui são o fato do operariado brasileiro adquirir consciência de classe, sabendo os direitos que deve exigir.
o desenvolvimento dos primeiros sindicatos a partir das ligas de classe dos bairros. E os sindicatos são órgãos importantes até hoje, não somente para a classe trabalhadora, mas para as demais classes. A divulgação e o fortalecimento das ideias de esquerda do Brasil, movimentando a política. E a certeza de que a resolução de conflitos sociais não deveria ser resolvida através da polícia. Assim, podemos concluir que o movimento operário foi uma revolução que nos traz benefícios até hoje.